Então, galera, somos estudantes de serviço social. Eu sou Bruno. Lisandra. Eu sou Érica. E eu, Tatiane. Então, como tarefa passada pelo professor, a gente resolveu escolher o tema de interdisciplinaridade, né? Um tema pouco falado dentro da nossa instituição, mas a gente sabe que existe quando tem aí a proposta de eixo para a gente na formação profissional. Momento esse se dá quando a gente está na sala com outros estudantes de outros cursos perante uma disciplina e a gente se pretende nesse espaço entender primeiro a partir do professor os conceitos que são disparados na aula e também a partir do entendimento de cada curso. Mas aí a gente descobriu que a interdisciplinaridade é uma temática nova, né? Assim como o seu conceito. Desde os anos 70 aqui no Brasil, ela vem sendo discutida, né? Esse debate sobre interdisciplinaridade, ele vem através do filósofo francês Georges Gurdjieff, né? Ele que começa discutindo sobre a relação aluno e professor e mais tarde sobre essa interdisciplinaridade, né? Essa relação entre as disciplinas, entre as demais áreas do saber, no sentido de romper barreiras, né, impostas por uma educação que diríamos positivista, né, estanque. Então, a partir disso, começa-se o debate. Aqui no Brasil, a partir da década de 70 e mais precisamente a partir da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de número 5.692, do ano de 71, começa-se esse debate. E mais tarde, ela é reforçada na nova LDB, de número 9.394, do ano de 96. Então, a interdisciplinaridade, ela participa dos parâmetros curriculares nacionais, que são bases de referência para as disciplinas, e nelas há, sim, aí embutido uma necessidade de interdisciplinaridade, uma necessidade de cada disciplina posta para qualquer que seja o curso, ela tem como obrigatoriedade, ela tem como algo a se prezar essa discussão, essa relação com as demais áreas do saber e outras disciplinas em voga. Como eu disse, então na década de 70 ela chega, né? Mas desde lá até aqui a gente tem vários teóricos, inclusive os teóricos que a gente encontrou ao nos debruçarmos sobre a temática são brasileiros e os próprios dizem que a interdisciplinaridade ela não tem um conceito definido, é algo que se busca. Uma das teóricas, Olga Pombo, as colegas irão enfatizar sobre o conceito de interdisciplinaridade na fala dela, e trazendo Olga Pombo, coloca que quanto à disciplinaridade não há nenhum problema. É algo que a gente deve se apegar já para que a gente procure entender a interdisciplinaridade. Mas o que há para se discutir é justamente os prefixos, como interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, né? Que traz aí uma nova termologia e que essa precisa ser definida para que a gente possa ter. Então, as colegas vão falar minimamente sobre o conceito a partir dos teóricos que consultamos, para que a gente fique um pouco embasado sobre aquilo que é interdisciplinaridade, para que a gente possa seguir para a próxima etapa desse documentário, que é justamente as entrevistas com os alunos. E nela a gente faz a seguinte pergunta: o que é que as pessoas entendem por interdisciplinaridade e como elas vivem essa interdisciplinaridade aqui na UFSAL? Para a Olga, falar de interdisciplinaridade é uma tarefa extremamente complicada. Por quê? Muitas pessoas falam, sim, em interdisciplinaridade, mas a maioria delas desconhece o seu real sentido. Até mesmo aquelas pessoas que teorizam e aquelas que dizem praticar interdisciplinaridade, de fato, não a conhecem. Olga, ela vai dizer que existem 3 termos que complementam, que são a pluri, multi e transdisciplinaridade. Estes termos, eles disputam o mesmo terreno. Eles, na verdade, derivam da palavra disciplina, que ao invés de reunir o conhecimento, de unir o conhecimento,
ela dispersa, fragmenta. E é justamente aí onde entra a interdisciplinaridade, né, com a função de buscar a superação dessa fragmentação do conhecimento. Bom, segundo Hilton Japiaçu, que é um filósofo maranhense, ele diz que a interdisciplinaridade ela pode ser caracterizada pela intensidade de trocas entre especialistas e pela interação, pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um projeto de pesquisa. Ou seja, dessa forma a gente pode compreender que, por exemplo, em uma sala de aula, a interdisciplinaridade ela vai entrar como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema e esse único tema ele terá abordagens de diferentes disciplinas. De acordo com Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade ela ocorre com a busca de melhoria do ensino, ou seja, de troca de conhecimento entre ambos os envolvidos que se encontram na sala de diversos cursos, seja ele direito, serviço social, tantos outros cursos. E busca, no caso, essa troca de conhecimento, informação e tantos outros. Eu não me vejo numa sala interdisciplinar, principalmente aqui na Católica, onde os professores eles direcionam a aula para um determinado público, no caso, direito, disciplina tipo geografia, história, pedagogia e serviço social, eles ficam que perdidos, porque eles direcionam as aulas, direcionam a aula para o direito. Então nós, das outras disciplinas, ficamos perdidos. Já teve até várias confusões por conta disso. Eu acho que o professor, que é da disciplina o professor, ele tem que direcionar a aula para todo o curso que está em sala, não direcionado para um curso só, porque os estudantes se sentem prejudicados por conta disso. Eu acho que a universidade deveria ver melhor essa situação com os professores, porque quem sai prejudicado realmente somos nós. A primeira coisa que eu acho que é importante de se pensar quando se fala em interdisciplinaridade é que é coisa nova, na verdade, né? Digamos assim, uma categoria, um conceito, acho que não chega a ser uma categoria, mas um conceito que tem que é jovem, né, por assim dizer, que por conta de ser jovem vem sendo construído, na verdade, né? Essa acho que é uma coisa importante a se pensar logo de partida, porque ao mesmo tempo que a gente vive a interdisciplinaridade, tenta construí-la, tenta conceituá-la, ao mesmo tempo ela está sendo, enfim, é um processo que tem no mínimo dois lados. É difícil falar sobre algo que está sendo construído, conceituar algo que está sendo construído. Mas assim, tem outras três palavras que são importantes de se pensar quando se fala em interdisciplinaridade, que é a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. E o que há em comum entre elas. Embora elas não sejam sinônimos, o que há em comum é a disciplina, na verdade, entre elas, né? A palavra disciplina, disciplinaridade e disciplina, que vem de disciplina. A gente pode entender basicamente como as fatias mesmo, como eu posso dizer, no linguajar bem cartesiano mesmo, são as fatias da ciência mesmo, a biologia, a química, a física e assim por diante, como se fosse na escola, né, as matérias que a gente vê na escola. E são essas as disciplinas que a gente se refere quando a gente fala de interdisciplinaridade, são as fatias do conhecimento, as fatias do saber. Só que qual é o lance? No paradigma moderno, a gente entende a ciência como essa que pode dar uma resposta para todas as coisas e o paradigma pós-moderno, para alguns autores, sobretudo, na verdade, a desconfiança nisto, nesta capacidade que a ciência tem de responder a tudo, por conta das muitas fatias que não se reorganizam, não se unem. E a interdisciplinaridade, a grosso modo, como conceito, mas também como tentativa gnosiológica, né, de construção do conhecimento, é como se fosse a retomada da integração dessas fatias do conhecimento, digamos assim. É como se a gente estivesse tentando juntar de novo as peças que a gente dividiu, que a ciência dividiu em suas grandes
correntes teóricas, suas matrizes filosófico-teóricas, assim por diante. Né? Eu dei o exemplo aí da ciência mais técnica, da filosofia, da teologia, assim por diante. Então acho que interdisciplinaridade é isso. É esse olhar atento às disciplinas, mas para além de como elas se complementam, mas um esforço de totalidade, digamos assim. Um esforço de compreender que os campos do conhecimento e da ciência não são tão somente campos apartados, mas, pelo contrário, eles são olhares para a mesma coisa, nesse caso a realidade, por diversas dimensões distintas. Não é o mesmo que dizer que a realidade são as fatias. Né? Essa foi a confusão, digamos, moderna, de fatiar a realidade demasiado e ter dificuldade de retornar a realidade como coisa total. Então a interdisciplinaridade ela é isso. Ok. E como é que você percebe essa interdisciplinaridade acontecendo na UCSAL, aqui, no seu estado? Olha, eu percebo que existe um esforço da universidade, sobretudo quando erigiu aí a perspectiva do eixo, né, desde o José Carlos até agora, do eixo interdisciplinar, do eixo geral, do eixo básico, que eu acho que nasce dessa tentativa de interdisciplinaridade. Eu acho que não é exitosa mesmo a interdisciplinaridade na UFSAL, como método, né, através dessas disciplinas, como a gente chama de eixo geral e de eixo básico, né? Eu não consigo ver de que é uma tentativa, e por ser tentativa tem acertos e erros, mas eu acho que tem mais erros ainda do que acertos, porque eu tenho uma impressão, sobretudo por conversas que tive, não que tenho mais, mas com o antigo pró-reitor de pós-graduação, com o atual reitor de pós-graduação, que era então pró-reitor de graduação e agora de pós, né, com o próprio Maurício, com o próprio Zé Carlos, nos momentos que a gente teve lá, pôde conversar, de que a gente vai mais na onda da interdisciplinaridade que está como moda no Brasil agora, digamos assim, né? A universidade tal, que já é conceituada, tem as matérias de eixo, tem os grandes eixos de formação. Então vamos seguir, vamos fazer também, vamos nos modernizar. Mas a modernização às avessas, porque acho que a coisa que é central não foi olhada, né? Que é a ciência como um modo específico de olhar para a realidade. Então acho que é isso, não é um difícil ver a interdisciplinaridade se materializando aí. Eu acho que pela instituição ter esse critério de cada aluno poder fazer as suas grades, né, selecionar as suas disciplinas, eu acho que isso acaba conciliando com o conhecimento entre novas pessoas, porque é gente de segundo semestre com de oitavo, é gente que está se conhecendo. Óbvio que tem alguns que não gostam, né, de ter esse contato com todos, apesar de não ser uma turma fixa, mas eu acho que o objetivo dela acaba trazendo novas pessoas e novas amizades a longo prazo. É o que a instituição procura, planeja. O que eu entendo como interdisciplinaridade é o seguinte: seria uma relação de coesão entre o que a gente vê aqui na faculdade dos cursos a um único currículo, uma forma com que nós tenhamos uma possibilidade de pegar matérias que são derivadas de outras grades, de outros cursos, para agregar na nossa, por uma questão de soma, que nós sejamos profissionais um pouco mais integrados e mais produtivos em relação às ciências sociais, já que, geralmente, no meu caso, no curso de Direito, a maior participação que nós temos são desses núcleos de ciências sociais, galera de psicologia, pedagogia, etc. Tá, e você consegue vislumbrar, sentir, perceber essa interdisciplinaridade acontecendo nas aulas, nas disciplinas que você pega, no seu próprio conceito de conhecimento acerca do direito, que passa a ter como contribuição as outras disciplinas ou cursos? Veja, eu estou no 7º semestre, eu não estou perto, assim, estou no meio do curso, mas eu não estou perto de concluí-lo. Sobre o que eu já passei, eu vejo que nós tivemos relações maiores entre uma interdisciplinaridade através dos primeiros semestres do curso. Acho que os primeiros semestres foram aqueles que tiveram mais adesão às matérias de eixo, como psicologia e outras matérias que vão, filosofia, sociologia, matérias que vão abrangendo outros estudos.
Mas eu sinto que isso também é precário, eu sinto que existe necessidade de ainda mais procurar esse raciocínio. E, inclusive, é um fator que gera com que nós possamos produzir conteúdo acadêmico que vá fazer uma adesão a outros raciocínios. Por exemplo, não faz sentido um estudante de direito buscar fazer material acadêmico que não passe por ideias que vão fluir pela psicologia, pela filosofia, etc., aderindo o campo ao jurídico. Isso falta, eu acho, na Universidade Católica. Mas nós estamos caminhando e eu acho que da forma que está indo vai dar certo. Eu acredito que essa avaliação agora integradora que está tendo, ela veio contribuir em relação a isso. Sinto a questão de você tentar buscar uma produção de texto, uma interpretação de texto, nas questões de endogrenagem, eu vi bastante isso. Mas precisamos ainda nos focar mais nesse assunto. É muito pouco, precisamos de mais. Inclusive, não apenas no começo do curso, mas em toda a sua trajetória, do meio ao fim. E eu acho, na minha opinião, que interdisciplinaridade são várias disciplinas que englobam um só assunto, né? Um assunto onde você tem várias disciplinas se encontrando e dando a sua contribuição para elas. E na minha vivência, sim, eu acho que isso ocorre porque eu faço o curso de História, mas eu preciso de português, da língua portuguesa de letras, para poder fazer os questionários e as provas que são discursivas. Eu preciso da Geografia, porque a História trabalha muito com cartografia. Eu preciso da Sociologia, que fala, né, da sociedade, como se estuda História, tem os fatos históricos e todo fato histórico tem uma sociedade. Então eu preciso da Sociologia para dar esse embasamento. Eu preciso da Filosofia, que os filósofos também deram uma contribuição muito boa, né, para o que se refere a conceito, a moral, a ética. Então eu percebo sim que há sim, né? E acho que na vida também, né? Porque pra você, na matemática, você ir no supermercado fazer uma conta, né? Para tudo você precisa. Então há sim, no meu cotidiano e na faculdade ou em qualquer outro lugar. Para mim, interdisciplinaridade é você mesclar as disciplinas, você unir as disciplinas, tornar algo em comum entre elas, usar uma ferramenta para que elas cheguem a um denominador comum. A minha vivência de matérias de formação está sendo bastante complicada. Eu, como aluna, como discente, estou insatisfeita. Estou no 3º semestre, certo, de Gestão em Recursos Humanos. A gente não teve a primeira disciplina de Iniciação ao Pensar, depois Iniciação à Vida Acadêmica. Hoje estamos tendo Teologia e Humanismo. Ótimo. É uma matéria que abre nossos olhares para outros horizontes, para identificar, para conviver com o indivíduo com a sua singularidade. Tudo bem, concordo. Porém, eu não tive nenhuma instrução. Aqui é a minha primeira experiência em vida acadêmica universitária. Nunca tinha tido experiência com a ferramenta de AVA, com nenhuma matéria AD. Então tive bastante dificuldade, não só eu como meus colegas. Mas acho interessante a interdisciplinaridade com o objetivo de fazer justamente isso, mostrar de que forma as disciplinas se integram entre si. Obrigada. Então, galera, a gente está terminando o vídeo, né? A gente viu aí os relatos dos colegas estudantes e aí fica como desafio não somente para a equipe, mas para todo e qualquer aluno que se insira na grade de formação profissional da UXAL, que a interdisciplinaridade ela precisa aparecer nessa formação como um produto ou um fator que agrega a nossa formação no sentido de prestar serviços e aí, claro, falando também da função social de cada profissão na sociedade com um valor maior de interdisciplinaridade, no sentido de agregar e tornar uma ação profissional mais completa, mais ampla, no sentido de totalidade, que é a própria proposta da interdisciplinaridade em nossa formação. É isso, esperamos que vocês gostem do vídeo, e foi dessa maneira que a gente achou que devia agregar. Tchau!